Fala pessoal, tudo bem? Bom, antes de mais nada eu quero saber se vocês estariam interessados numa live às 8 horas da noite desta sexta-feira, para repercutir até as declarações, né, do médico do Flamengo, Dr. Márcio Tanuri. Então me digam nos comentários, porque eu tenho muito trabalho no Band Esporte na sexta-feira, mas arrumaria um tempo caso vocês queiram. Também não quero atrapalhar a sexta-feira de ninguém. Falaram, Bernardo, não vem com essa não. Cara, não tem problema nenhum, vocês é que apitam aqui no canal, tá? Então, só me digam aí nos comentários, por favor, vai ser bem importante, porque aí eu me programo para isso, tá? É uma sexta-feira de muito trabalho na televisão. Ainda bem, né? Não podemos reclamar depois de vários dias de trabalho na cobertura aí dos funerais do gênio, né? Diego Armando Maradona. Bom, vamos ao que interessa. Você está a fim de saber, uma notícia boa e vai servir até como parâmetro de cobrança para o técnico Rogério Ceni. Se a gente pegar o dia seguinte ao empate entre Flamengo e Racing, ou seja, a última quarta-feira, e fizer uma projeção de exatamente 30 dias, até o dia 24 de dezembro de 2020, o Flamengo pode jogar nesse período, ou seja, 30 dias, no máximo 6 jogos. Ou seja, isso implica um tempo de treinamento que o Rogério nunca teve, tá? E o tempo deixa de ser um pouco desculpa, né? Ele que assumiu 2 semanas antes da partida contra o Racing, né? Ou seja, teve jogo atrás do outro ali. Teve 2 jogos contra o São Paulo, teve jogo contra o Atlético Goianiense, teve jogo contra o Curitiba, jogo contra o Racing, com o Flamengo oscilando muito, alternando belos desempenhos, como aqueles do primeiro tempo, né? Do jogo contra o São Paulo e no jogo contra o Curitiba, com outras exibições muito ruins nesse mesmo período, como no jogo contra o Atlético Goianiense e como empate da partida contra o Racing. Mas ele vai ter tempo para treinar. Vamos colocar aí para você, só para você entender direitinho, mas que história é essa? Havia uma maratona, teve uma época aí que o Flamengo jogou 5 jogos em 12 dias. Como é que agora vai ter esse tempo todo? Eu vou explicar para você. Nesse final de semana o Flamengo não joga pelo Campeonato Brasileiro, por causa de compromisso da Libertadores do Grêmio, que seria o adversário do Flamengo. Esse jogo seria na Arena do Grêmio. E do Flamengo, o Grêmio jogou na quinta-feira, venceu o Guarani do Paraguai, e o Flamengo joga na próxima terça-feira. Então seria impossível encaixar uma data no meio do caminho aí, tá? Então não tem, é folga. Aí joga no dia 1º, ou seja, na terça-feira contra o Racing, jogo de volta das oitavas de final, no Maracanã. Lembrando que o Flamengo pode empatar por 0-0 essa partida. Eu não acho que vai acontecer, são 2 times com um perfil mais ofensivo do que defensivo. Eu não acho que vai acontecer isso, mas o placar, o 0-0 pertence ao Flamengo com vistas à classificação para as quartas de final. Classificação esta que vai valer 6 milhões de reais, tá? Então seria uma forma de atenuar aquele prejuízo que a gente já trouxe em outro vídeo por aqui, com a eliminação da Copa do Brasil, com a dívida com o Domenech, né? De cerca de 12 milhões de reais aí pela demissão dele, da multa rescisória. Então, e várias coisas o Flamengo joga. Tem uma matéria interessante no UOL do Rodrigo Matos sobre isso, sobre as finanças do Flamengo. Eu recomendo ler, vou deixar o link aqui embaixo para você, tá? Então, essa classificação valeria não, se for conquistada, vale 6 milhões de reais para o Flamengo, tá? Aí no outro final de semana, sábado, dia 5 de dezembro, o Flamengo tem um clássico contra o Botafogo, às 5 horas da tarde pelo Campeonato Brasileiro, tá? E aí suponhamos que o Flamengo tenha se classificado para as quartas de final da Libertadores da América. Aí jogaria na outra semana, certo? Não. O Flamengo teria 8 dias até o próximo confronto. Por quê? Porque o jogo entre Inter e Boca, que seria disputado na última quarta-feira, como todos sabem, foi adiado por causa do luto causado pela morte do Maradona. Então o primeiro jogo vai ser disputado no dia 2, a próxima quarta-feira. E aí o segundo jogo de volta na Bombonera no dia 9. Então não vai ter. Mesmo que o Flamengo passe as quartas de final, não vai ter jogo pro Flamengo. Vai ter um jogo para definição do adversário do Flamengo, na Bombonera, tá? Então o Flamengo folga e vai jogar no dia 13, só contra o Bahia, um outro domingo. Contra o Bahia não, contra o Santos, o jogo no domingo, tá? Então tem 8 dias de folga. 8 dias, tá? Depois, aí sim, a tendência é que
o Flamengo jogue entre os dias 15 e 17, aí sim é a sua primeira partida de quartas de final da Libertadores da América, tá? Aí no fim de semana do dia 20 tem o jogo contra o Bahia, no Maracanã, tá? E aí, se a Conmebol fizer o que a gente espera, marca para o dia 23 o jogo de volta, ou dia 22 de repente, o jogo de volta que o Flamengo joga contra o Bahia, não sei ainda, pode ser no sábado, o jogo do Bahia não está marcado ainda. Aí pode jogar na terça, 22, o jogo de volta das quartas de final da Libertadores, tá? Então, pô, contando tudo aí, vai ter no máximo, em 30 dias, um jogo. Um jogo a cada 5 dias, porque são 6 jogos no máximo. Ou seja, é um tempo de trabalho que o Rogério Ceni não teve até aqui, até um tempo ali para preparação física, condicionar melhor ainda os jogadores, né? É importante esse período porque é um período de afunilamento, né? Afunilamento das competições. Então você tem o Brasileiro entrando numa fase mais decisiva e a Libertadores, claro, nas suas fases, né? Chegando às quartas de final, os 8 melhores, né? Ficando a 5 jogos do título, se for o caso, né? Jogando 2 jogos de quarta, 2 jogos de semi e a final no Maracanã no dia 30 de janeiro do ano que vem. Então é uma experiência que o Rogério Ceni nunca teve desde que assumiu e que por raras vezes o departamento de preparação física do Flamengo teve também. Então a cobrança tem de aumentar, tá bom? Beleza? Vamos falar rapidamente sobre o Botafogo. O Botafogo caminha a passos largos para o precipício. O Botafogo demitiu o Ramon Dias, que sequer estreou. A situação é gravíssima, o time tem só 20 pontos, cada vez mais longe da saída da zona do rebaixamento. O Botafogo diz que o demitiu porque ele só vai se recuperar da cirurgia no dia 7, vai receber alta. Pô, não sabia disso antes, então o cara vai mandado embora antes de estrear. E volta o Eduardo Barroca, que foi demitido no ano passado. É uma situação, assim, de fim de feira no Botafogo, né? Lembrando que eu fiz um fio no Twitter quando o Botafogo anunciou a contratação do Ramon Dias, falando que era uma roubada, era uma furada. O Ramon Dias fez um péssimo trabalho no Libertad. O Libertad se classificou para as oitavas de final da Libertadores, sabe-se lá como, né? Porque o Caracas perdeu um jogo para o Independiente Medellín que não deveria ter perdido. Teve 3 jogadores expulsos, um jogo super esquisito. Mas o Libertad foi demitido, aliás, depois de uma derrota de virada para o Caracas. O Caracas que foi eliminado pelo Vasco na Copa Sul-Americana, para vocês terem uma ideia, né? Então, assim, a situação do Botafogo é o Botafogo pessimamente gerido. Eu me lembro que eu fiz uma entrevista com o Carlos Augusto Montenegro, já trouxe esse vídeo aqui, dia 1º de julho, na Rádio Bandeirantes, falando, escuta aqui, tem um monte de gente com salário atrasado, você vai trazer o Calu? Não, mas não pode ser assim, senão vai para a segunda divisão. Tá aí, tá caminhando passos largos rumo à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Beleza? Um abraço, até a próxima.